Olá, sejam bem-vindos a mais essa aula. Essa vai ser uma aula que eu vou explicar como fazer as instalações dos móveis no local. Estou com uns projetos aqui, umas imagens para dar um exemplo para vocês. Essa não vai ser uma aula prática, porque nas aulas práticas eu já coloquei tudo o que é preciso, como fazer as instalações. Como neste módulo tem esta aula, então eu vou dar só um reforço aqui, mas eu deveria ter feito a separação lá nas aulas práticas, colocar aqui o início das instalações para explicar para você, mas eu preferi colocar tudo junto na aula prática, porque vocês vão ver na aula do começo ao fim, na aula prática, como fazer instalações, porque aí não fica dúvidas. Agora, eu vou dar só um reforço aqui, como vocês vão começar, como fazer uma instalação dos móveis no local. Aqui nesse ponto vocês já sabem como montar os módulos. Pelas aulas do plano de corte, por exemplo, vocês já sabem ao lado que vai o parafuso, para não aparecer os parafusos, e por aí vai. Então, aqui agora é muito simples. A primeira coisa que a gente deve fazer numa cozinha, por exemplo, o primeiro móvel que a gente deve instalar é o gabinete da pedra. Nós devemos sempre medir a pedra certinho. Aqui neste caso, por exemplo, como tem uma lateral da geladeira que fica bem encostada na pedra, então este módulo tem que ficar no tamanho da pedra aqui exato. Como a pedra também é encostada na parede do outro lado, vocês vão no máximo deixar uns 10 milímetros de folga aqui na parede. Vai que a parede esteja torta, né, alguma coisa assim, para não dar problema na hora de instalar. Vocês vão medir a altura do chão. Vocês vão medir a altura do chão até a pedra. Se der, por exemplo, 90, então vocês vão fazer aqui, deixar aqui, ver quanto vocês querem que ele seja suspenso, ou vocês vão fazer a estrutura de pedra aqui na frente, conforme eu indico na aula prática. E aí, se tiver 90, se vocês quiserem com 20 aqui suspenso do chão, vocês vão fazer o módulo com 70, 700 milímetros. Então, o primeiro móvel que a gente deve colocar no local é esse daqui, que vocês vão ver lá na aula prática como se instala esse móvel, como parafusar ele na parede, mesmo sem a estrutura aqui, para ele ficar suspenso. E se quiser depois, pode colocar a pedra, fazendo o acabamento aqui na frente. Tá? Então esse aqui é o primeiro. Sempre cuidar para ele ficar exato aqui na medida da pedra, nesse caso aqui. Colocou o gabinete no lugar, vocês vão colocar este módulo, que é essa lateral com esse basculante em cima da geladeira. Também vocês vão estar vendo lá na aula prática que tem uma cozinha L, que tem uma torre, e vocês vão ver como é instalar. Pronto, porque aí esta torre, essa geladeira já ficou alinhada com o gabinete. Depois, o próximo móvel que vocês vão instalar vai ser esse móvel superior encostado aqui na torre, na lateral da geladeira. Já vai pôr ele bem encostadinho aqui, sempre medir direitinho para que não fique um vão. Aqui, como é vidro, provavelmente tem um vãozinho aqui entre o vidro e o móvel. Então vocês vão encostar aqui na torre e vir instalando da torre para lá. Então essa cozinha aqui é muito simples. Vocês vão ver lá na aula prática como se faz essas instalações aí. Agora, esta cozinha, sempre o gabinete que é abaixo da pedra, todo o móvel abaixo da pedra primeiro. Então vocês vão colocar esse móvel abaixo da pedra primeiro, vão instalar ele. Após instalar esse móvel, vocês vão instalar aqui agora, vocês não vão pôr, como não tem lateral na geladeira, aqui vai ter uma pingadeira. Este módulo aqui, ele vai ser pelo menos 10 milímetros menor que a pedra, para não ficar zerado com a pedra aqui, que a gente chama de pingadeira. Após colocar este módulo abaixo da pedra, né, esse móvel todo, vocês vão colocar este módulo aqui. Se esse aqui for separado, vocês colocam aí, mas se ele for inteiro, vocês vão colocar este módulo alinhado
com o módulo de baixo, que fica abaixo da pedra. Vai ficar bem alinhadinho. Vocês vão colocar ele primeiro, antes desse acima da geladeira. Antes desse acima da geladeira. Vocês vão colocar esse módulo e depois este acima da geladeira encostar nesse módulo, que é o que vai sobrar aqui o espaço para a geladeira. Que aí assim vai ficar tudo bem alinhado. E lá no final não tem segredo, já vai ser conforme aquele módulo em L, né? Aquela cozinha em L que a gente fez. Vocês vão encostar aqui, vão medir direitinho, né? Tem que medir para que aqui a coifa fique na reta do fogão certinho. Então este módulo aqui, essa portinha tem que ficar alinhada com esta de baixo, mais ou menos alinhada, sobrando aqui o espaço para a coifa e na reta do fogão aqui certinho. Então esse daqui, isso vai muito de matemática, gente. Vocês têm que planejar bem na hora de desenhar e fazer o plano de corte de vocês. Medir tudo direitinho para não ter erro. Então aqui está o exemplo de uma cozinha, né? Vou falar só sobre aquela parede lá, porque aqui a ilha é a mesma coisa. Eles vão fazer um balcão normal, como se fosse um gabinete. Só que esse balcão tem uma base. Vocês podem fazer a base de pedra também, se for uma ilha, né? E colocar a pedra em cima. Então esse aqui não tem muito segredo. Vocês só escolher o local que vocês vão colocar o móvel em cima da base e a pedra em cima. Então não tem segredo. Agora aquela parede lá é a mesma coisa, gente. Vocês vão instalar o módulo abaixo da pedra, todo o móvel abaixo da pedra. Aqui tem duas torres, tem uma de lá e uma de cá. Por isso que não pode esquecer, gente, a medida, quando vocês forem tirar a medida do cômodo para fazer os seus móveis, tanto da pedra aqui, a largura do cômodo tem que ser exato. O máximo que vocês podem deixar aqui é uma folguinha de cada lado para depois fazer o fechamento. Então vocês vão colocar primeiro esse módulo abaixo da pedra, todos eles. Segunda etapa, vocês vão colocar a torre, tanto faz de um lado ou do outro. Este módulo aqui abaixo dessa pedra, ele fica zerado com a pedra, tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, porque tem torre dos dois lados. Então vocês vão colocar esta torre encostada nesse módulo e esta torre também, para ficar zero. E depois sim, vocês vão colocar este módulo do lado esquerdo, na superior, e depois do lado direito, tanto faz, pode ser do lado direito ou do lado esquerdo, encostado na torre, para depois sim colocar aqui o que sobrar acima da geladeira. Então, gente, é uma coisa que não tem muito segredo. Mas vocês vão estar vendo agora como fazer as instalações, como parafusar esses módulos, tudo na aula prática. Esta aula aqui é só um reforço para vocês saberem quais são os módulos que vocês devem colocar primeiro, né? Para vocês não se confundirem depois e virem colocando errado ou em sequência errada para depois não ter que ficar tirando e colocando de novo. Agora tem um exemplo aqui, por exemplo, de um roupeiro. Esse aqui é um roupeiro. O roupeiro também eu expliquei, eu fiz uma aula bem longa na aula prática, montando um roupeiro, para vocês entenderem direitinho como se faz a montagem da estrutura de um roupeiro e como se faz a montagem do roupeiro no local. O roupeiro vocês não vão parafusar na parede nem nada, então o roupeiro é uma coisa que não tem muito segredo. Vocês só tem que saber como é feita a montagem da estrutura dele, né? E sobre o espaçamento, as medidas que tem que dar, isso eu já expliquei durante o curso aí. Então o roupeiro vocês vão medir direitinho, vão montar ele, nunca montar ele deitado, porque a altura que eu recomendo que façam o roupeiro quando vocês forem fazer ele planejado, se vocês montarem deitado, depois não vai dar para levantar ele para pôr ele no local. Então montem ele em pé. O roupeiro vocês sigam lá pela aula prática, já está tudo explicadinho como fazer todas as instalações, né? Como fazer a preparação das peças para montar o roupeiro, em que peças começar primeiro. Aqui, por exemplo, vocês vão montar a lateral, depois a divisória, por aí vai. Então não tem muito o que eu falar do roupeiro. Mais para frente eu vou fazer uma aula
montando passo a passo, mais uma aula, montando um cômodo, um roupeiro com todo o cômodo, e uma cozinha também, que vai ser mais um reforço. Mas tinha muita gente esperando essa aula, mas é uma aula que eu não estava sabendo nem o que fazer, porque era me ter dividido nas aulas práticas, e acabei colocando tudo junto lá na aula prática e agora não tem muito o que dizer, porque está tudo muito bem explicado nas aulas práticas. Como montar as estruturas, são coisas que eu falo bastante no curso, que lado vai os parafusos, como fazer as instalações das peças lá no roupeiro, como fazer instalações de módulos de cozinha na cozinha. Então já está tudo muito bem explicado, mas mais para frente eu vou fazer uma aula tudo separadinho, eu montando módulo por módulo da cozinha, parafusos e tal, para vocês entenderem melhor ainda. Tá bom, gente? Então isso aqui é só mais um reforço, para vocês entenderem como começar, que módulo começar a colocar da cozinha, por exemplo, que vocês sempre devem colocar o gabinete da pedra primeiro, né, para depois, no caso de torre, colocar as torres, ou se for só lateral de geladeira, ou se for só a geladeira aqui, vocês vão alinhar o móvel superior com o móvel inferior, para depois vir com a geladeira na lateral, o móvel da geladeira, acima da geladeira. Então é só isso, é só um reforço, para vocês entenderem direitinho a sequência de montagem. E o resto vocês vão ver tudo lá na aula prática lá, tá, gente? Valeu, então, um abraço e procurem nas aulas práticas, nas instalações e montagem, prestar bastante atenção, porque já está tudo muito bem explicadinho lá. Então, um abraço, fique com Deus, até a próxima aula.